Olá, estamos começando mais uma teleconferência do ciclo sobre gestão universitária dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema deste programa é a legislação do ensino superior. O nosso convidado é o professor Gerson Risati Júnior, graduado em Administração e Direito, tem especialização em Direito Público, mestrado em Administração e doutorado em Engenharia de Produção. Atualmente, o professor Gerson é professor adjunto do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e tem experiência na área de Administração e Direito, principalmente nos seguintes temas: processo decisório, indicadores de desempenho, políticas públicas em educação, direito e legislação educacional, que é efetivamente o tema sobre o qual nós vamos conversar. Professor Gerson, prazer recebê-lo aqui, obrigado por ter aceito o convite para participar desse programa. Eu que agradeço o convite. Muito bem, professor, eu acho que a primeira questão que se coloca quando a gente vai falar de legislação do ensino superior é, de fato, qual é a importância dos gestores de instituições de ensino superior conhecerem a legislação e como é que eles precisam estar atentos à mudança que provavelmente ocorre com alguma frequência. Uhum. Então, essa minha fala vai tanto para um gestor de uma instituição de ensino pública quanto privada. No entanto, é importante destacar que um gestor de uma instituição de ensino pública, ele tem algumas leis específicas que regem, que são fundamentais para um gestor público. Agora, quando nós tratamos de uma instituição de ensino privado, nós temos outras leis que são importantes, tendo em vista as peculiaridades de instituições de ensino superior, né, que é o tema realmente que nós vamos tratar hoje aqui mais especificamente, para dirigentes de instituições de ensino privadas. Então, nós temos um arcabouço, nós temos uma série de normas que são produzidas diuturnamente no nosso país, e um gestor tem que estar atento a isso. Por quê? Porque o gestor ele não pode alegar o desconhecimento da lei. Ele tem que conhecer a legislação do que trata sobre a educação no nosso país, tanto no âmbito federal, quanto dos estados, quanto do município. Isso, claro, vai depender da modalidade de ensino. E a legislação vive passando por mudanças. Como eu disse, diariamente mudanças surgem na nossa legislação. Nós temos elaborando leis, tanto o Poder Legislativo, quanto também, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, regulamentando aspectos importantes dentro da educação. Então, um gestor universitário ou o gestor de uma faculdade que trabalha no ensino superior tem que estar atento a essas mudanças que acontecem na legislação, sob pena de muitas vezes estar agindo dentro da ilegalidade ou estar infringindo alguma norma. Então, estar atento à legislação é muito importante. E aí eu aconselho realmente estar acompanhando em páginas na internet, por exemplo, como do MEC, como do Conselho Nacional de Educação, como também do Senado, da Câmara dos Deputados, a legislação que trata especificamente de educação, tendo em vista que realmente vive passando por constantes mudanças. Agora, professor, é óbvio que no tempo que nós dispomos aqui é absolutamente impossível tratar de todas, mas a gente poderia destacar as principais legislações, a estruturação da educação superior no Brasil, como é que ela está montada. O senhor fez referência agora ao Conselho Nacional de Educação, que produz um conjunto de normativas, enfim, mas a gente tem uma lei geral, vamos chamar assim, a lei orgânica da educação, a partir da qual derivam várias outras normas. Como é que a gente pode situar esses aspectos? No direito, nós trabalhamos com uma ideia de hierarquia normativa, ou também chamado de sistema jurídico. E eu diria que a principal lei, aí falando do nosso ordenamento jurídico, né, do ordenamento jurídico pátrio, é a Constituição Federal. A partir da Constituição Federal, as demais leis, elas devem obediência, elas vão se encaixando a tal ponto que nós temos uma chamada hierarquia. Então, a Constituição Federal é a lei que está no topo, seria a norma principal dentro do país. E quando nós queremos começar o estudo sobre direito e legislação educacional, primeiramente nós temos que recorrer à Constituição. Mas abaixo da Constituição nós temos outras normas também. Leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, mas todas essas normas têm que se remeter à Constituição.
Mas é importante que o gestor de uma instituição de ensino superior esteja atento a essa questão, tendo em vista que se uma lei ela não obedece à Constituição, se um decreto não tem uma relação com uma lei específica que a regulamenta, esse decreto ele pode ser ilegal ou essa lei pode ser inconstitucional. Então essa observância é importante. Então a Constituição ela está no topo de todas as normas. E aí eu diria para que a pessoa que tem interesse em conhecer aspectos relacionados à educação dentro da Constituição, dá uma olhadinha lá, artigo 205 a 214, que trata especificamente sobre educação. Mas outra lei muito importante também, em se tratando de educação, é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. É a Lei 9394 de 1996. Essa lei é muito importante, é uma lei que traz uma série de aspectos relacionados à educação, não só ao ensino superior, apesar do nosso intuito aqui é focar mais na educação ligada ao ensino superior, mas a educação em geral. Mas não só essa lei, né, não só a LDB, eu diria também, se tratando de educação superior, a lei de estágios, que é a lei 11.788 de 2008. Nós temos também uma lei recente, que foi publicada em 2012, que é a lei 12.772, que trata sobre o magistério federal. Então, assim, são várias leis. É claro, a gente vai aqui dar uma pincelada sobre algumas dessas leis, mas que realmente um gestor deve ficar atento. Como eu falei no início, algumas leis se aplicam mais às instituições privadas, outra às instituições públicas. Um exemplo de uma lei que se aplica às duas, por exemplo, diz respeito à Lei 10.861 de 2004 e o respectivo decreto regulamentador dessa lei, que é o decreto 5773 de 2006, que trata sobre regulação, avaliação e supervisão das instituições de ensino superior no nosso país. Também conhecida como Lei dos Sinais. Então, isso se aplica tanto às instituições públicas quanto às instituições privadas no que tange o aspecto de reconhecimento de curso, aliás, autorização de cursos, credenciamento de instituições de ensino superior, de avaliação dos alunos por meio do ENAD. Então percebam que nós temos leis que são importantes tanto para o gestor público quanto também para dirigentes de instituições privadas. E como é que estão classificadas hoje as instituições de ensino superior no Brasil nos diferentes níveis, né, de ensino? Não só, ou melhor, nas diferentes formas, né, que esse ensino é exercitado, né? Com relação, por exemplo, às instituições de ensino superior privadas, como é que elas são classificadas hoje? Em relação às privadas, nós temos as instituições, as particulares, nós temos as filantrópicas, nós temos as confessionais, que aí tem alguma relação com aspectos religiosos ou ideológicos, e também nós temos as instituições comunitárias. Seriam essas quatro previstas lá na LDB. E elas devem atender a uma legislação particular ou a um conjunto de normas que dizem respeito especificamente a esse modelo de gestão de uma instituição de ensino superior. Sim, exatamente. Bom, recentemente nós tivemos também a aprovação, e depois de um debate longo, né, de uma legislação específica que é aquela que trata sobre as cotas no ensino superior, nas instituições, especialmente as públicas federais, né? O que o senhor poderia comentar a respeito disso, no sentido de que tipo de adequação, que tipo de resposta essas instituições têm que dar a esse novo documento legal? Muitas instituições de ensino superior já vinham de alguma forma se adequando a algumas ações afirmativas, mas em decorrência dessa lei... É de 2012, né? Essa lei de 2012... as instituições de ensino passaram agora a ter que obrigatoriamente dispor de 50% das suas vagas para alunos rotulados como cotistas. Então, 50% das vagas em instituições de ensino superior e institutos federais serão destinados a esses cotistas. E o que seria o cotista, na verdade? Seriam aqueles alunos oriundos do ensino médio público. Mas não só isso. Outra peculiaridade do aluno aí, vamos chamar aqui de rotular de cotista, são aqueles alunos que também têm uma renda familiar também com dificuldades, é claro, que dificultariam ele ter acesso ao ensino superior, e também então essa lei de alguma forma visou amparar esses alunos. Então,
Desses 50%, metade dessas vagas são para os alunos que têm uma renda familiar bruta com um valor igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E metade dessas vagas, desses 50%, 25%, seriam para alunos que têm uma renda familiar acima de um salário mínimo e meio por pessoa. E outro aspecto importante referente a essa questão da lei de cotas diz respeito também ao aspecto autodeclaratório, que negros, pardos e indígenas, eles também têm de alguma forma reservado para eles também parte dessas vagas dentro desse sistema de cotas. Então perceba, nós temos 3 aspectos importantes dentro dessa legislação de cotas. A questão do aluno ser oriundo do ensino médio público, essa questão da renda que é comprovatória, ele tem que comprovar realmente a sua situação financeira, econômica, familiar, melhor dizendo, e também essa questão autodeclaratória. E o IBGE, em termos dessa questão autodeclaratória, e não só autodeclaratória, mas de avaliação do perfil demográfico, o IBGE ele faz estudos, e esses estudos servem de base realmente para que você possa equacionar, equilibrar esse aspecto realmente de cotas, principalmente o aspecto autodeclaratório em cada região do nosso país. Agora, uma vez publicada essa lei lá em 2012, os mecanismos de adequação aos percentuais da população que devem ser atendidas por essa ou aquela modalidade, esses mecanismos de ingresso são discutidos, definidos pelas próprias instituições. Quer dizer, a lei orienta de uma maneira geral. Mas o processo em si, se tantos por cento para isso ou para aquilo, a quantidade de vagas, as instituições têm essa autonomia para definir o seu modelo. Né, isso. As instituições, e aí falando aqui das universidades, né, por ter esse caráter de autonomia, de autodefinir suas próprias normas, essas instituições realmente elas têm buscado se adaptar, se adequar. E a ideia é chegar a um certo momento aos 50%, mas algumas instituições elas estão se adequando aos poucos a esse processo letivo. É importante também enfatizar que não só nós temos uma lei que trata desse assunto, mas também nós temos uma portaria do Ministério da Educação, que é a portaria número 18 de 2012, e também o decreto 7824 de 2012, que trata desse assunto, dessa questão do cálculo, de como vai se dar esse processo da definição dos aspectos mais relevantes para que você possa auxiliar as instituições de ensino superior nesse processo de ter o aluno, realmente o aluno cotista. De incluir, na verdade, é essa ideia da... Exatamente. Eu queria agora sair um pouquinho dessa questão das cotas e retornar a algo que o professor fez referência há pouco, que é a questão dos estágios, né? O senhor fez menção ali que legislações referentes a isso também são fundamentais, que o gestor tenha informação, porque as consequências podem ser bastante complicadas para a gestão de uma instituição de ensino superior. Na sua percepção, quais são os cuidados que um gestor deve ter com relação especificamente a estágios, professor Gerson? Esse é algo que eu até posso falar por experiência, porque assim que eu ingressei na Universidade Federal de Santa Catarina, eu assumi a coordenação de estágio do curso, e até pela minha formação jurídica, como foi dito aqui no início, vários aspectos eu tive que realmente desbravar dentro da legislação nacional. E nós temos uma lei específica que trata sobre isso, e aí no âmbito federal, que é a Lei 11.788 de 2008, que é a Lei de Estágios. E essa lei traz uma série de aspectos que são fundamentais a serem observados pelo coordenador de estágio da instituição de ensino. E não só o coordenador, mas também as instituições, empresas que contratam estagiários. Então ela tem que ter um cuidado especial com relação ao aluno de uma instituição de ensino superior, e não só de instituição de ensino superior, mas também do ensino profissionalizante e do ensino médio também, que podem também contratar alunos por meio dessa modalidade, né, chamada estágio. Então, alguns aspectos que eu considero importantes com relação a essa questão da lei de estágios. O período de 2 anos, uma instituição jamais poderá contratar, e aí uma empresa ou uma instituição pública que também pode contratar um estagiário. E também é interessante enfatizar
um profissional liberal que seja vinculado a um órgão de classe, ele também pode contratar um estagiário. Então, um estagiário não pode ficar numa instituição, empresa ou uma instituição pública por mais de 2 anos. Isso é um cuidado que o coordenador de estágio tem que estar atento. As condições do local de estágio. Então, o estagiário tem que realmente desempenhar atividades relacionadas à sua formação. O ambiente tem que ser adequado à formação do estagiário, tendo em vista que é um processo de formação profissional. A carga horária diária também, isso tem que ser observado. A legislação determina que o estagiário tem uma carga horária diária de 4 horas diárias e 20 horas semanais, ou de 30 horas semanais ou 6 horas diárias. Então isso também tem que ser observado, tendo em vista que mais do que isso pode caracterizar vínculo trabalhista, e também isso pode afetar a empresa, né, a instituição contratante. E em termos de desobediência à legislação, no momento em que há violação dessa legislação, essa empresa, esse profissional que contratou o estagiário pode deixar de vir a receber estagiários por um período de até 2 anos. Essa é uma punição prevista na legislação, e ainda, né, também acarretando aqui aspectos referentes à legislação trabalhista e previdenciária, realmente como eu mencionei. Então existe uma série de peculiaridades aí que são importantes que o coordenador de estágio ele esteja atento. E não só o coordenador de estágio, mas a própria instituição de ensino, ajudando o aluno, por exemplo, a fazer o convênio entre a instituição que tem interesse em contratar o estagiário e a instituição de ensino superior. Então existe toda uma documentação necessária para que possa realmente verificar a existência dessa empresa, para que ela possa contratar realmente o aluno. E por fim, mais um aspecto, né, que eu gostaria de destacar diz respeito ao recesso remunerado. Um aluno de uma instituição de ensino superior, e aí é importante que ele seja vinculado a uma instituição de ensino, ele tem, durante um período de estágio, um chamado período de recesso remunerado. Então, se ele faz um estágio com um período de até 1 ano, ele tem direito a 30 dias de recesso. E isso tem que ser observado pelo coordenador de estágio e também pela instituição ou pela empresa contratante. Então, a legislação tem uma série de aspectos importantes, e quem trabalha com essa questão do estágio, seja do lado da empresa, seja da instituição de ensino, é importante uma leitura atenta à legislação. Um outro aspecto também o professor Gerson mencionou há pouco é a Lei dos Sinais, conhecida como Lei dos Sinais, que preconiza um conjunto de processos com relação à avaliação das instituições. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, ou detalhasse um pouquinho essa legislação, e mais, o que acontece quando a instituição acaba obtendo, por conta dessa avaliação institucional, um resultado insatisfatório, professor? Então, uma instituição de ensino superior, para que ela possa ter cursos, para que ela possa funcionar, ela precisa obter a autorização do curso e o credenciamento da instituição. E a Lei dos Sinais, que é a Lei 10.861 de 2004, e o Decreto 5773 de 2006, tratam especificamente desse assunto. Então, uma instituição de ensino, para que ela possa funcionar, ela precisa obter realmente esse credenciamento. Existe todo um processo, e a legislação trata a respeito desse processo, de como tudo inicia, desde o protocolo da documentação junto à respectiva secretaria, lá ligado ao Ministério da Educação, a análise da documentação, a visita em loco por avaliadores do INEP, o parecer da respectiva secretaria, a homologação, aliás, a deliberação pelo Conselho Nacional de Educação, até, por fim, né, a homologação de todo esse processo pelo Ministro da Educação. E todo esse processo, existe a possibilidade de você recorrer, caso exista algo que por parte da instituição de ensino, né, que tenha gerado alguma dúvida, que possa de alguma forma ter se sentido prejudicada, existe a possibilidade de questionar e recorrer de alguma medida durante todo o processo. E aí, como foi questionado nessa questão desse processo não ter, de avaliação, por exemplo, de curso, não ter sido satisfatório para a instituição, existe aí o chamado protocolo de compromisso, onde a instituição tem que se adequar a algumas
diretrizes, a esse compromisso de fazer algumas adaptações que foram avaliadas aqui por essa comissão do INEP. Então, é dado um prazo para que a instituição ela possa se adequar. Se a instituição não se adequar, não sanear essas deficiências avaliadas por essa comissão do INEP, aí sim, aí existe possibilidades aqui de represálias, e levando, por exemplo, aqui a suspensão de novos cursos. Então a instituição fica proibida de fazer novos vestibulares ou processo seletivo de novos cursos. Também existe aqui a possibilidade de um descredenciamento da própria instituição de ensino, e também uma outra possibilidade de punição aqui diz respeito à questão da própria suspensão ou da destituição do dirigente da instituição de ensino superior. Tudo isso está previsto na legislação, então todo um cuidado em preparar a instituição, tendo em vista essa necessidade de autorização, né, de cursos, de um lançamento de um curso e também do credenciamento de uma instituição de ensino. Então, um dirigente universitário, ele tem que estar atento a isso, a questão de prazos, procedimentos. Então, esse é um aspecto importante, seja para um dirigente de uma instituição pública, que também passa por esse processo de avaliação, mas também de uma instituição de ensino privado, um dirigente de uma instituição de ensino privado. Só para complementar, essa lei dos sinais, né, quer dizer, esses processos todos em torno da avaliação, do rendimento, da qualidade da instituição, tem a ver com questões de infraestrutura, com questões de formação docente, com qualidade da oferta de cursos. É um conjunto de fatores. Isso. Né? São uma série de dimensões previstas na legislação, em que a instituição ela é avaliada em relação à questão dos cursos, em relação à questão de infraestrutura, então, são uma série de dimensões que são avaliadas. Existe uma pontuação que vai uma escala de 1 a 5. 5 e 4 seria uma pontuação boa para o curso. Já 3 já demandaria realmente aí de algumas medidas. Já uma pontuação 1 e 2 haveria até a possibilidade de uma intervenção, tendo em vista que foram apuradas algumas questões graves que realmente precisam ser sanadas. Após esse protocolo de compromisso, após essas metas, né, esse acordo com o Ministério da Educação, é feita uma nova avaliação pela uma comissão do INEP, verificando se essas medidas que foram pactuadas, se elas foram sanadas, e aí realmente a instituição ela pode voltar a fazer um novo processo seletivo de curso. Então, realmente, se essas medidas que foram acordadas foram sanadas, tudo volta ao normal. Caso contrário, realmente, como foi falado aqui, existe a possibilidade de punições, mas também existe a possibilidade de recursos aqui aos órgãos no âmbito da educação aqui, né, federal, ou também depende da situação estadual, né, se for uma instituição, por exemplo, de ensino superior municipal, aí todo esse processo de regulação e de avaliação se dá pelos conselhos estaduais de educação. Ok, professor, um outro aspecto também, particularmente as instituições federais de ensino superior têm, este convívio com fundações de apoio, com fundações de agências de fomento, enfim, que estabelecem parcerias e relações, né, interinstitucionais. O que se pode falar a respeito dessa relação e da legislação relativa a esse tipo de participação de uma fundação de direito privado, até de direito público, com as instituições de ensino superior? Nós temos uma lei hoje que trata especificamente sobre essa questão, né, das fundações de apoio, que é a Lei 8958 de 94. Então, essa lei ela traz uma série de pontos fundamentais, falando sobre essa relação entre as instituições de ensino superior e também aí institutos federais e essas fundações de apoio, que envolve a questão da relação do convênio, dos contratos entre essas instituições, as fundações e as instituições de ensino superior, no que diz respeito ao apoio à pesquisa, à extensão,
a projetos de desenvolvimento institucional, e aí pensando em laboratório, infraestrutura, projetos de inovação. Então, essa legislação, ela trata sobre essa relação entre as fundações de apoio e as instituições de ensino superior, e aí falando mais especificamente realmente das instituições de ensino superior públicas. A legislação também, ela fala sobre algumas peculiaridades referentes a essas próprias fundações de apoio, como, por exemplo, a respeito da sua caracterização, da sua personalidade. Então, elas são instituições privadas que dão apoio às instituições de ensino públicas, tendo em vista da maior celeridade, mais agilidade, principalmente aos projetos de pesquisa e extensão, que são fundamentais nas instituições de ensino do nosso país. Também a legislação, ela fala sobre o aspecto da fiscalização. Essas instituições, essas fundações, elas são fiscalizadas pelo Ministério Público. Outro ponto fundamental diz respeito às pessoas que trabalham nessas fundações, elas são regidas pelo regime seletista, então elas não são funcionários, ou melhor dizer, não são servidores públicos, é uma instituição privada que dá apoio às universidades. Existe também a possibilidade de organizações sociais e empresas se estabelecerem convênios com as fundações de apoio para que aí possam trabalhar em parceria com as instituições de ensino superior. Então é uma lei bastante interessante, ela traz uma série de detalhes e realmente é importante que os dirigentes de instituições de ensino público estejam atentos a essa parceria que é bastante produtiva, que é bastante saudável para as instituições de ensino. Agora, professor, falando de um outro aspecto, esse particularmente diz respeito às instituições privadas de ensino superior, tem relação com os programas que o governo federal tem lançado, de modo a favorecer ou permitir o acesso dos estudantes de baixa renda ou com mais dificuldade socioeconômica, que são os programas como o ProUni, por exemplo, e o FIES. Né? O que a gente pode falar desses programas com relação ao que a legislação determina no caso da concessão, da oferta de bolsas para estudantes nas instituições privadas? Então, o ProUni, ele foi estabelecido pela Lei 11.096, de 2005, é o Programa Universidade para Todos. Ele estipula o pagamento aqui de bolsas, de auxílio a alunos oriundos do ensino médio público, pessoas, ou melhor dizendo, candidatos que não têm um ensino superior ainda. São fornecidas aí por parte do governo federal bolsas de auxílio integrais ou de 50%. E isso vai depender de uma análise por parte do governo, por parte do programa, né, dos responsáveis pelo programa, para avaliar essa questão, se o candidato, né, vai receber uma bolsa integral ou uma bolsa parcial. Uma outra questão importante referente à lei que trata sobre o ProUni diz respeito também à condição econômica do aluno, ou melhor, aliás, não do aluno, mas do candidato, né, a uma bolsa. Ele tem que ter uma renda familiar também que permita que ele possa pleitear a bolsa. Então, desde que ele tenha uma renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio, então isso possibilita que ele realmente possa solicitar uma bolsa e se encaixar dentro do que estabelece realmente o ProUni. E um outro programa bastante interessante do governo federal diz respeito ao FIES, que envolve o financiamento também para candidatos, para pessoas que têm interesse também em estudar numa instituição de ensino privada. No entanto, referente ao FIES, o que é interessante enfatizar? Que a instituição de ensino superior, ela tem que ter um conceito positivo junto aos sinais. Caso contrário, o aluno não pode realmente solicitar o FIES para estudar especificamente naquela instituição de ensino superior. Ok. Esse ano ainda, 2014, nós tivemos a aprovação também do Plano Nacional de Educação,
E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, porque é absolutamente recente, né? Há poucos meses que foi publicado, em maio, né? E do que trata o Plano Nacional de Educação? Então, o Plano Nacional de Educação, ele está previsto lá na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 214, como um programa decenal, ou seja, de 10 anos. Então, ele pressupõe aqui a sua existência em mais de um governo. Então, a ideia de uma continuidade de ações, de políticas, para que a gente possa observar um progresso, uma evolução na educação no âmbito geral, não só agora no ensino superior, mas também no ensino fundamental, no médio e no infantil. E não pressupõe somente uma ação da União, mas de uma forma integrada entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios, trabalhando de uma forma interligada. Até porque, como estipula a Constituição, no que tange a educação, a competência é comum de todos os entes. Então a ideia é realmente integrar esse plano da União e os estados e municípios trabalhando também de uma forma integrada com os seus próprios planos. Esse plano nacional, ele dispõe de 20 metas, são cerca de 254 estratégias. Essas metas, estratégias, estão previstas no anexo da lei, dessa lei que trata a respeito desse plano. E alguns dos objetivos e diretrizes previstos nesse plano diz respeito à questão da erradicação do analfabetismo no nosso país, da valorização dos docentes, da melhoria da qualidade do ensino superior, do ensino médio, da universalização do ensino obrigatório, que vai dos 4 aos 17 anos. Então, uma série de propostas e de ações previstas nesse plano para que a gente possa imaginar, né, cogitar a melhoria da educação, aqui mais especificamente, né, a gente está tratando da educação superior, mas não é só esse o propósito da lei, mas da melhoria da educação no nosso país. Nós falamos até agora há pouco, prioritariamente, das instituições de ensino superior, tratadas aqui como universidades ou mesmo instituições privadas, mas com relação à rede de educação profissional, técnica e tecnológica, que é um outro nível, mas também hoje os institutos federais atendem tanto cursos superiores quanto atendem a sua gênese, a sua origem, que era a formação técnica profissional. Com relação a essa educação profissional, científica e tecnológica, existe uma lei que trata disso e quais aspectos podem ser destacados dessa legislação? Mais especificamente, né, é a Lei 11.892 de 2008. Essa rede federal, ela congrega uma série de instituições. Nós temos os institutos federais, nós temos o Colégio Pedro II, nós temos a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Então, são uma série de instituições, e essas instituições elas estão caracterizadas lá no artigo 1º desta lei. E essa lei ela não trata apenas não caracteriza essas instituições, mas ela também trata a respeito do processo de escolhas dos dirigentes. Então ela traz uma série de detalhes referentes a essas instituições que fazem parte dessa rede. E um ponto interessante é enfatizar que a maior parte dessas instituições, como por exemplo os institutos federais, eles gozam também de autonomia comparado às universidades públicas. Então eles têm autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Então é uma lei muito importante, e para os dirigentes que fazem parte de instituições como essas, como eu mencionei, institutos federais, é importante realmente uma leitura atenta a essa legislação. Professor, vamos mudar um pouquinho do ensino presencial, que era basicamente o que a gente estava falando agora, e tratar do ensino à distância, da educação à distância, que cada vez mais se consolida, se estrutura, se amplia e atende a um conjunto, a um universo bastante considerável de jovens e até de adultos, né, que por alguma razão não tiveram acesso à educação superior e por questões geográficas, de dificuldade de acesso, enfim, acabam optando pela educação à distância. O que a gente pode falar especificamente da legislação relativa à
educação nessa modalidade não presencial. Então nós temos um decreto, que é o decreto 5622 de 2005, que trata especificamente da modalidade à distância. Nós temos também, claro, outras leis, aí a própria lei de sinais, que fala sobre o processo de reconhecimento de cursos, que também se aplica de forma suplementar a essa legislação, né, a esse decreto. Mas esse decreto é o 5622 de 2005, ele fala sobre peculiaridades referentes à educação à distância. Então ele fala, por exemplo, sobre a modalidade de cursos que podem ser ofertados à distância, então cursos de graduação, de pós-graduação, e a especialização, mestrado e doutorado. Fala sobre a questão dos polos de apoio, e referente a essa questão dos polos de apoio, de toda a questão referente à infraestrutura, aspectos tecnológicos, de recursos humanos, que são importantes para que a educação, aí falando agora sobre educação superior, possa chegar a lugares longínquos da sede de instituições de ensino superior. Então é uma forma de você ampliar o acesso ao ensino, levando a educação realmente a lugares bastante distantes da sede das universidades. O decreto também trata sobre vários aspectos, como por exemplo a questão do projeto pedagógico, detalhes referentes ao que deve constar num projeto pedagógico de um curso oferecido na modalidade à distância. Também fala sobre a questão da autorização de curso, do processo de reconhecimento, mas de uma forma bastante superficial, mas remetendo em alguns momentos à legislação, como já foi dito aqui, né, anteriormente, a legislação que trata sobre os sinais. Então é importante sobre essa questão de reconhecimento e autorização de curso, estar atento a essas duas legislações, tanto a esse decreto que trata sobre educação à distância, quanto também a legislação dos sinais. Fala também esse decreto que trata sobre educação à distância, sobre a possibilidade de oferta da educação à distância em polos no exterior. Então existe essa possibilidade. No entanto, depois, claro, o diploma tem que passar por um processo de revalidação. Então é um decreto muito importante, e eu diria para um gestor de uma instituição de ensino superior que trabalha com essa modalidade de ensino, então ele deve realmente olhar essa legislação, todos os detalhes que trata realmente esse decreto, porque ele traz uma série de aspectos importantes que devem ser observados por uma instituição de ensino que oferece cursos nessa modalidade. Professor Gerson, nós falamos até aqui basicamente da legislação externa à instituição, né? Aquilo que as normas do Estado, de uma maneira geral, orientam na sua relação com a sociedade, na sua relação com o seu público-alvo, com o seu estudante, e aquela legislação que é própria da instituição, dela mesma, né? Que tipo de instrumentos ela tem que estabelecer para o seu funcionamento e a sua gestão interna? Essa é uma questão importante, tendo em vista que não só a legislação externa à instituição, ela deve ser observada pelo gestor de uma instituição de ensino, mas também a legislação criada pela própria instituição. Como foi dito aqui, as universidades, centros universitários, por eles gozarem de autonomia, eles têm a possibilidade de criar normas próprias. Então a autonomia também refere-se a esse aspecto, não só administrativo, financeiro e pedagógico. Mas também as privadas podem criar normas como regimento, resoluções, que servem aqui para você possa regulamentar uma série de aspectos e peculiaridades internas à instituição, e que envolvem aqui aspectos referentes à graduação, à pós-graduação, processos internos, o estatuto. A instituição de ensino, ela precisa ter um estatuto, um regimento, isso é fundamental. Eu diria que é um documento essencial que vai definir as atribuições, a estrutura, processos, aspectos fundamentais referentes à instituição de ensino. Então, no processo de criação, isso tem que ser pensado, isso tem que ser idealizado, isso vai ser levado em consideração no processo de credenciamento da própria instituição. Então, são documentos fundamentais.
E falando de instituições de ensino públicas, você tem os colegiados que são responsáveis pela criação de diversas normas que tratam, por exemplo, de estágio dentro do próprio curso, né? Então, um curso específico dentro da própria instituição pode ter algumas peculiaridades, e aí o colegiado vai, de alguma forma, regulamentar alguns assuntos específicos com relação ao curso. Nós temos aí os colegiados, e aí da própria instituição, responsável por criar normas que vão abranger não só, aí agora, pensando no curso específico, mas toda a instituição. Então, atenção à legislação criada pela instituição, que ela é tão importante quanto a legislação externa. E é importante enfatizar que a legislação criada internamente, ela também possui uma hierarquia. Então nós temos o Estatuto da Universidade, as normas superiores e as normas que são subordinadas a ela. Então, observar essa hierarquia normativa é fundamental. E observar a legislação externa referente a assuntos específicos é fundamental, para que você não venha regulamentar um assunto em desobediência à legislação federal ou legislação estadual. Então, as normas internas também são muito importantes, e é o papel da instituição de ensino realmente de criar e de observar toda a legislação externa referente a assunto específico, como estágio, como as diretrizes nacionais estabelecidas aqui pelo Conselho Nacional de Educação. Então, realmente é muito importante esse aspecto das normas internas. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do final do tempo estipulado para essa conversa. Obviamente, dizíamos isso no início, né, professor Gerson? Nós não vamos dar conta aqui de tratar de cada um dos detalhes da legislação, e eu vou passar agora ao professor Gerson para que ele dirija as suas considerações finais, mas também reitere, e acho que talvez a gente pudesse dar uma passada naquela lista geral ali, de quais são as legislações, as normas específicas e aonde mais os gestores que nos acompanham nesse programa podem ter acesso a esse conjunto de normas que regulamentam e estruturam a educação superior no Brasil. Em termos de legislação, como foi dito já anteriormente, nós temos leis, normas, decretos que se aplicam tanto a instituições públicas quanto privadas, como por exemplo a legislação dos sinais, que você tem que estar atento tendo em vista a questão de autorização, de credenciamento de instituições de ensino. Nós temos a lei de estágio, já é uma lei que se aplica tanto a instituições públicas quanto privadas. Então você tem que observar as peculiaridades da legislação. No entanto, por exemplo, agora falando sobre instituições de ensino públicas, nós temos a lei 12.772 de 2012, que é uma lei que trata sobre o magistério federal. Então, toda essa parte de gestão de pessoas, principalmente agora falando dos docentes, nas instituições de ensino públicas do magistério federal, existe uma regulamentação própria. Mas não só essa lei também, olhe só como a legislação ela está toda amarrada, então o gestor ele tem que estar atento não só muitas a legislação específica, mas a legislação de amparo, uma legislação de fundo que é tão importante para que você possa verificar que a legislação ela não é algo isolado, você se prende somente a uma legislação. Então, se tratando, por exemplo, na área de pessoal, de gestão de pessoas, no setor público, aí falando agora do servidor público federal, você também tem a Lei 8.112, que é muito importante. E se tratando, por exemplo, de um dirigente de uma instituição de ensino pública, por exemplo, se tratando da questão patrimonial, de compras e contratos, você tem que estar atento à legislação que diz respeito a esse assunto. Então, a Lei 8.666, que é a lei que trata sobre licitações e contratos, também tão importante quanto essa lei, nós também temos hoje a legislação que trata sobre o pregão, não só o pregão presencial, que é uma das modalidades hoje, né, de compras no setor público, mas também o pregão eletrônico. Então nós temos uma série de leis, a lei que trata sobre processo administrativo, no âmbito federal, nós temos a lei de improbidade administrativa, temos uma série de legislação, de legislações que são importantes para o dirigente de uma instituição pública. Os princípios da administração pública previstos lá na Constituição Federal, no artigo 37, da legalidade, impessoalidade, moralidade. Eu também recomendaria para um dirigente de uma instituição de ensino pública
Tá atento aí à questão dos atos administrativos. Então, um bom livro de direito administrativo, eu acho que é um ponto importante. Então, toda essa, tendo em vista que constantemente um gestor ele está tomando decisões importantes para a sua instituição, então ele tem que estar atento a essa questão do ato administrativo. Então, se é um ato discricionário, um ato vinculado, quais são os elementos que compõem um ato administrativo. Então, eu recomendo realmente também, então, uma obra de direito administrativo para que você possa realmente evitar muitas vezes, né, realmente uma falha. Então, fica aí essa sugestão. E agora falando um pouco sobre um dirigente de uma instituição de ensino privada, o Código Civil, tão importante, né, por se tratar de uma relação entre particulares. Então, um dirigente de uma instituição de ensino privada tem que estar atento a alguns aspectos, e aí o Código Civil ele é tão importante, tendo em vista que uma falha, por exemplo, pode levar a uma ação judicial, a uma indenização. Então, a preservação do direito de imagem, do patrimônio do próprio aluno. Então, por exemplo, um furto, um extravio de um material de um aluno de uma instituição de ensino privada pode levar a uma ação judicial, e não só também de uma instituição de ensino privada, mas de uma pública também. E uma legislação que é importante, eu diria, para um dirigente de uma instituição de ensino privada, diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Então, por se tratar apesar de ser um serviço específico, né, a prestação de um serviço educacional, há sim também a necessidade de observância dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos também uma lei federal, que é a Lei 9870 de 99, que trata sobre as anuidades escolares. Então, quem é dirigente de uma instituição de ensino privada, recomendo uma leitura dessa legislação. Então, nós temos uma série de leis que passam por mudanças, que passam por alteração. Então, é importante não simplesmente ter essa lei sempre, ficar atento somente a essas leis, mas também a esse processo contínuo de transformação do nosso país, que leva também, consequentemente, a mudança na legislação. Então, estar atento à mudança que acontece na legislação é fundamental. Professor Gerson Risati Júnior, obrigado pela sua participação aqui, pelas informações, que obviamente quem quiser conhecer mais da legislação pode recorrer aos diferentes espaços, digamos assim, onde essa legislação é localizada, né, professor? Ok, muito obrigado. Eu agradeço aqui o convite. Foi uma oportunidade de falar um pouquinho sobre essa minha área de interesse, na área da pesquisa, na área do ensino. Tenho trabalhado bastante com a questão da legislação e educação, principalmente ligada realmente ao ensino superior. E aqui fica a dica para aqueles que se interessarem pelo tema em termos de pesquisa ou desenvolvimento de algum trabalho, de trabalhar, quem sabe, algum aspecto crítico, polêmico da legislação, em termos de procedimentos, em termos da aplicação da própria legislação, e referente aqui à parte de pessoal, e aí nós temos leis específicas que tratam sobre essa questão, a patrimônio. Então, dependendo do setor e da área de interesse, dá para trabalhar especificamente pontos da legislação. Então, fica aqui a dica e me coloco realmente à disposição caso algum aluno tenha interesse realmente em estudar algum aspecto da legislação, algum aspecto crítico da legislação, realmente me coloco aqui à disposição. Obrigado, Gerson. Assim nós concluímos essa conversa sobre a legislação do ensino superior em mais uma teleconferência do ciclo sobre gestão universitária no projeto Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento. Obrigado pela sua participação também. Até o nosso próximo encontro.